Vamos iniciar o treinamento aqui. Então, assim, pessoal, sejam todos bem-vindos que estão aqui na nossa sala. Esse é o nosso primeiro treinamento aí do nosso STI, o Sistema de Treinamento de Indicadores, né? Isso que nós estamos fazendo aqui. Vamos aprender um pouquinho com o Dr. Ângelo sobre tratamento capilar e transplante capilar também. Ele vai falar um pouquinho, claro, né? Aquilo que nós precisamos saber por momento para que a gente possa estar passando para as pessoas lá fora também e, com certeza, de acordo com o que a gente for aí visitando, conversando e comentando sobre o que o Dr. Ângelo vai nos comentar aqui, dúvidas irão surgir e nós teremos também outras oportunidades de estar aqui falando com o Dr. Ângelo, né, trazendo aqui dúvidas para ele também, mas acredito que todas as informações que o Dr. Ângelo irá passar para nós hoje será muito importante para o que a gente vai estar fazendo aí fora, tá certo? Então eu vou passar rapidamente, não sei se a Vanessa quiser falar alguma coisinha, estou passando a bola aqui, posso passar para a Vanessa a bola aqui, se a Vanessa quiser comentar alguma coisa, fique à vontade, Vanessa, se não, doutor Ângelo aí, obrigado, doutor Ângelo, pelo tempo aí, a disponibilidade, né, de estar compartilhando conosco todo o teu conhecimento e informação, agradecemos desde já, então fica aqui se a Vanessa quiser comentar alguma coisa, senão o doutor Ângelo já pode assumir aí. Uhum. Então, eu até passei aqui para algumas pessoas, elas vão entrar na sequência, mas eu acho que como vai ficar gravado, eu acho que a gente pode não demorar muito já dar sequência. Estamos muito ansiosos, tem aí a Dai, nossa indicadora da People, lá de São Paulo, vai entrar mais algumas outras pessoas, e aí a gente já consegue aproveitar. Então, acho que é isso. Passo a bola para o doutor. Seja muito bem-vindo à nossa equipe, dê super certo e bora lá. O doutor Ângelo tem falando um pouquinho aqui a respeito do transplante capilar. Eu preparei hoje foi uma conversa um pouco introdutória ao como vender o transplante capilar, porque a gente vai estar tratando de fazer algumas parcerias com barbeiros ou até mesmo pacientes que têm interesse de fazer o transplante capilar, e é muito fácil hoje a gente buscar algumas informações. Como a gente tem hoje a técnica de transplante capilar em evidência, creio que muitos de vocês já devem ter lido um pouquinho, já devem ter algumas informações sobre o transplante capilar em si. Hoje a gente usa a técnica FUE, tá? Que é a técnica fio a fio. Ela é uma evolução, é a técnica mais moderna que a gente encontra no mercado, que ela, assim, tem muitos pontos positivos. A gente vai comentar um pouquinho aqui por cima desses pontos, mas fico aberto também algumas dúvidas, caso alguém tenha, pode estar falando, a gente vai estar pontuando aqui. E, como o Alex falou, a ideia desse encontro é que a gente comece a entender a questão de valores, a técnica em si, como a gente trabalha, para poder propagar até os nossos parceiros e até os nossos pacientes, clientes, tá certo? Então, a técnica FUE, a técnica fio a fio, ela surgiu porque tinha uma queixa muito grande nos nossos pacientes dentro que se submetiam a transplante capilar antigamente com resultados não naturais, que é aquele cabelo de boneca, ou até não tinha a densidade que o pessoal queria. Então, nessa técnica, a gente consegue um resultado um pouco mais natural, a gente consegue uma cicatriz menos perceptível em comparação com a técnica antiga, onde se deixava uma cicatriz linear bem grande, onde ficava visível com alguns cortes de cabelo. Hoje a gente não deixa essa cicatriz, a gente toma muito cuidado para fazer a extração das unidades, para que não deixe essa cicatriz de forma visível aos pacientes. Tá? Então, é um procedimento muito confortável, muito mais confortável que a técnica antiga. É feito de anestesia, por meio de anestesia local e uma sedação leve. Então, os pacientes ficam de forma muito confortável durante o procedimento, sentem o mínimo de dor possível, somente da anestesia mesmo, tá? E tem um rápido retorno para suas atividades. Em torno de 2 a 3 dias ele já consegue retornar para as atividades laborais, e pacientes que querem fazer academia ou alguma atividade física, tanto que não tenha contato, a gente já libera a partir do 7º dia. Ou seja, a recuperação desses pacientes é muito rápida. Tá? Então, a gente tem esses benefícios, mas também a gente tem que saber trabalhar alguns pontos dessa técnica, não só da técnica FUE, mas sim da técnica de transplante capilar, que é a questão da paciência. A gente costuma dizer que a parte que mais dói no paciente é a espera, que
quando ele realiza o transplante capilar, que já é uma vitória muito grande, mas ele precisa esperar 1 ano para o resultado final. Então, a espera por esse resultado, às vezes, acaba frustrando um pouquinho esse paciente, a gente tem que saber como lidar com ele. Então, como que a gente reconhece um paciente de transplante capilar? Não é só olhar e ver que ele é calvo, que ele é careca. A gente precisa entender ele como um entorno, com todo o entorno em volta dele. Então, esse paciente, ele é um paciente com grau de incômodo, que é o melhor termômetro que a gente tem hoje, é esse grau de incômodo. Tem pacientes com grau de incômodo elevado e tem pacientes com grau de incômodo estável. E tem pacientes que não têm grau de incômodo nenhum com a atual situação do cabelo, seja esse paciente calvo ou não. Então, a gente pode encontrar um paciente com um grau de calvície elevado, mas um grau de incômodo baixo, onde esse paciente provavelmente não procura um transplante capilar, e um grau de incômodo elevadíssimo dentro de um grau de calvície baixo. Então, a gente precisa entender esse paciente, quais são os sinais que ele me dá. Ele me dá a queixa, seja ela falada ou não, ou às vezes alguns sinais que a gente vê, que o paciente usa muito boné, usa muito chapéu, às vezes o corte de cabelo desse paciente, ele deixa um lado um pouquinho mais alto que o outro, para poder esconder uma falha. Então, esse paciente, provavelmente, ele vai ter um grau de incômodo um pouquinho maior. Então, a ideia aqui é a gente entender esse paciente, ver os sinais que ele me dá, para eu poder chegar nele. E eu não vou chegar nesse paciente com um grau de incômodo elevadíssimo e falar, eu tenho a solução para você. Eu tenho um transplante capilar aqui, que é um produto assim, assim, assada. A gente não pode chegar assim, que é uma pessoa que está sensibilizada com esse problema. Então, a gente precisa trazer ele para o nosso lado. As pessoas calvas tendem a ser mais confortáveis com pessoas calvas, então a gente precisa usar isso também quando a gente for chegar no paciente, for chegar no nosso público, a gente precisa usar pessoas calvas, que são pessoas que entendem o problema do paciente em si, entendem essa dor, porque ele sente uma dor, e a gente está aqui para controlar, para diminuir esse grau de incômodo, elevar a autoestima e diminuir a dor desse paciente. Tá? Então, esse é um ponto importante da gente chegar, entender quem é o nosso paciente, entender em que grau esse paciente está. Então, a pergunta principal é grau de desconforto. O paciente que está com grau de desconforto elevado é um paciente candidato muito forte ao transplante capilar, diferente daquele paciente que tem um grau de desconforto diminuído, que é um paciente que tem, sim, um potencial para transplante capilar, mas a gente precisa direcionar ele para um tratamento. O ideal seria você preparar todos os pacientes, ou seja, preparar com tratamento todos os pacientes que estão sofrendo de calvície, porque veja que é algo progressivo. Se você não controla a calvície, ela vai continuar caminhando a passos cada vez mais rápidos. Então, a partir do momento que a gente controla com o tratamento, esse caminhar dela se torna um pouco mais controlado, mais lento, então a evolução dessa calvície vai ser mais lenta também. É aí que a gente precisa entrar com as nossas terapias, com o nosso acompanhamento. Tá? Então, primeiro, a gente reconhece esse paciente e sabe o que esse paciente pede, o que esse paciente precisa e como a gente vai poder ajudar ele. Tá? Então, o que a gente precisa preparar após chegar a esse paciente? Depois que ele chegou para nós com a promessa de um resultado natural, o que eu digo o resultado natural? Porque hoje um paciente de 30 anos, ele tem uma evolução, um envelhecimento que a gente tem que respeitar, porque ele vai chegar nos 45, a gente quer que ele chegue nos 50, nos 60, nos 65. E é algo que ele vai aumentar, tá? Essa queda, esse afinamento capilar, ele vai aumentar com o passar dos anos. Então, além dos processos fisiológicos, a gente tem os processos genéticos e também de causas externas. A gente tem esse trabalho hoje dentro do consultório de controlar todos esses processos. Tá? Então, o controlar é você diminuir o efeito ao longo do tempo. Então, a gente faz um planejamento de transplante, sim, nesse paciente, de uma forma individualizada, para que ele tenha o envelhecimento também, porque um homem, ele tem que ter uma entrada, ele tem que ter esse ar de experiência, é até um ar um pouco mais charmoso que os anos acabam lhe dando. Então, a gente pensa em tudo isso, a gente consegue trazer isso para o nosso paciente. E também trazer outro ponto para essa conversa com o paciente, com o parceiro,
a questão da expectativa desses pacientes com a realidade que eles têm. Porque, veja, a gente está falando de alguns graus de calvície, onde você tem muito pouco cabelo ou você tem muito cabelo. Então, a área doadora é determinante para a gente saber aonde a gente vai conseguir chegar, quanto a gente vai conseguir cobrir. Também, a área a ser transplantada é determinante. Então, grau 1, grau 2 e grau 3, como a gente vai chegar na questão da avaliação, ele vai determinar o tamanho desse transplante. Se é um transplante só para reconstrução de uma entrada, onde a gente tem que fazer só uma correção simples, pontual, ou a gente precisa diminuir a testa desse paciente, lembrando que a gente tem que pensar no envelhecimento dele. Eu não posso dar uma testa de 18 anos para um paciente de 50. Então, da mesma forma, quando um paciente mais jovem nos procura, a gente tem que fazer transplantes pontuais para que a gente consiga esse envelhecimento dele ao longo do tempo. Então, que fique de uma forma mais natural possível. E também adequar essa expectativa à realidade é o ponto mais importante. Porque às vezes o paciente chega querendo fazer milagre e não tem uma área doadora que vai permitir que a gente faça. Então, a gente precisa pensar numa segunda área doadora, que a gente também pode tirar fios da barba, a gente pode tirar fios do tórax, para estar fazendo essa reconstrução, para estar complementando essa reconstrução capilar, tá certo? Então, ponto muito importante aqui, quando a gente já está conversando com os pacientes, expectativa e realidade, é nosso trabalho aqui, o trabalho médico, para a gente poder adequar essa expectativa com a realidade do nosso paciente. E, ao longo do tempo, o nosso trabalho vai ser realizar, seja transplante capilar ou tratamentos capilares, para diminuir esse grau de desconforto, para proporcionar uma elevação da autoestima desses pacientes. A partir do momento que esse paciente já está com essas informações, nós, a equipe médica, já podem traçar um planejamento, traçar qual a melhor conduta frente a esses casos. Tá? E como a gente vai fazer isso? Então, a gente vai ter que passar por uma avaliação. Então, até o pessoal da produção, se ela puder depois planificar essa avaliação, a gente vai colocar como A1, uma avaliação por dados. É o primeiro passo, a gente pegar esses dados do paciente, pegar dados como idade, como profissão, como doença, como se já fez tratamento, se já fez transplante, se ele já fez se ele tem faz algum tratamento para outra doença de base ou algum tratamento estético. A gente tem muitos dados que a gente pode colher do paciente e já começar a traçar esse perfil. A partir desse primeiro passo de dados, a gente já entra para avaliação por fotos, onde a gente tem uma noção do que pode ser feito. A partir dessa avaliação por fotos, a gente pode caminhar ou não para já marcar uma consulta presencial ou marcar já o transplante. Não precisa necessariamente da avaliação presencial, porém, com um asterisco aqui. Pacientes que não passam pela avaliação presencial prévia do transplante vão passar pela avaliação presencial no dia do transplante. Isso para pacientes que moram longe. E se nessa avaliação, antes do transplante, no dia do transplante, a gente achar que não possa ser feito, a gente corre o risco de deslocar o paciente para cá e estar fazendo ele voltar sem o transplante e adiar esse transplante. Então, a avaliação presencial é muito importante, nada vai substituir a necessidade dela. Porém, a gente também tem uma avaliação por vídeo que pode ser feita, tá? Essa avaliação por vídeo daí já é com a equipe médica, já é uma avaliação paga, onde a gente pode fazer a longa distância, o paciente pode tirar suas dúvidas, a gente pode detalhar alguns casos um pouco mais delicados, pacientes que a gente precisa fazer um tratamento antes do transplante, e aí a gente pode estar fazendo essa avaliação por vídeo. Se não, a gente já entra na avaliação presencial, que é o mais importante, onde a gente vai poder fazer o estudo dessa área doadora, o estudo dessa calvície, o estudo da área receptora e poder aproximar com precisão a necessidade desse caso. É isso que a gente precisa fazer. Aí, sim, colocando o plano para o paciente, seja transplante ou tratamento, tá? Quais são os tratamentos? Tratamentos de fortalecimento
para esses cabelos. Às vezes a gente precisa fazer para fazer o transplante, favorece, em grande maioria das vezes favorece a técnica, favorece o resultado. Então é muito importante e é um diferencial nosso. As clínicas hoje, elas não trabalham fazendo tratamento, elas querem fazer produção de transplante capilar. Elas não estão interessadas em oferecer produtos bons, elas estão interessadas em oferecer o produto e o paciente voltar e oferecer produto de novo e assim vai. Hoje nós trabalhamos de uma forma de integrar o paciente na nossa consulta, para a gente entender qual a necessidade dele, seja ela capilar ou também um direcionamento, às vezes para outra doença. Então a gente precisa tratar porque está tudo vinculado à saúde capilar também, à saúde física. Então a gente trata o paciente de forma integrativa. A gente tem aqui a equipe da clínica que é completíssima para poder fazer todo esse trabalho. Mas os tratamentos capilares que a gente vai ofertar para os nossos parceiros e pacientes, vai desde da microinfusão de medicamentos pela pele, plasma rico em plaquetas, tratamento que vem fazendo revolução em todas as áreas da medicina, no cabelo, resultados magníficos. A gente tem intradermoterapia, a gente tem mesoterapia, a gente tem microagulhamento, a gente tem a LED terapia, e a gente faz o acompanhamento para se criar esse perfil dos pacientes, esse perfil capilar, onde a gente vai fazer um planejamento também com os medicamentos por via oral, para poder oferecer a longo prazo resultados para esses pacientes, e não só enquanto eles estiverem aqui no nosso consultório, fazendo o nosso acompanhamento, mas sim posteriormente aos tratamentos e a toda a educação que a gente vai oferecer para eles do meio capilar, tá certo? Então, esses são os diversos tratamentos que a gente trabalha de forma conjunta com o transplante capilar. O transplante capilar não anula a necessidade dos tratamentos, isso é um ponto importante da gente passar. Quem a gente precisa tratar? Todos com queixa. Então, todos os pacientes que tiverem uma queixa, a gente vai ter que tratar. Por quê? Porque eles estão passando por um processo de enfraquecimento capilar. Se a gente deixar descontrolado, ele vai evoluir aí para um aumento dessa calvície e, consequentemente, para um transplante capilar. Tá? A gente pode fazer mais que um transplante no paciente, vai determinar a área doadora dele. Tá? Os assuntos de transplante capilar, a gente vai ter outras chances de estar debatendo. Assim, a técnica, as dúvidas frequentes dos pacientes. Aqui a gente está colocando alguns dados, mas pensem, leiam sobre isso e as dúvidas que tiverem, não existe dúvida boba, pode trazer para a gente. A gente responde com o maior prazer, tem os grupos aí, guarda para uma próxima reunião, mas tragam essas dúvidas, tá? Então, a partir do momento que a gente falou para o nosso paciente qual o melhor caminho da gente seguir, a gente já pode colocar os custos, porque eles vão querer saber os custos, principalmente os nossos parceiros. Então, os custos de tratamento, o tratamento que a gente tem hoje são acompanhamentos. Então, a gente pode fazer um acompanhamento bem breve, de 3 meses, onde você vai ter 2 sessões de microinfusão de medicamentos pela pele, o famoso MMP, tá? É um tratamento mais completo hoje, onde a gente pega todos os medicamentos que a gente conhece, que combatem os processos de calvície, seja de qualquer causa, e a gente coloca diretamente no couro cabeludo, tá? Então, além dos tratamentos clínicos que a gente vai estar fazendo, a gente tem esses tratamentos locais, tá? Então, ele vai para casa com um remedinho e ele também vai fazer o acompanhamento na clínica. Esse tratamento é seriado, podendo ser de 15 em 15 dias, podendo ser de 30 em 30 dias, e também tem alguns tratamentos que a gente acaba complementando, vai depender de cada caso, de cada causa de calvície. Então, a gente faz o plano para pacientes de forma individualizada, tá bom? Em média, esses tratamentos, uma sessão custa R$1.000 do plasma rico em plaquetas, uma sessão de microinfusão de medicamentos pela pele é R$500, e uma sessão de MMP é 750, e uma de intradermoterapia é R$500, tá? A gente tem os pacotes, onde a gente faz o acompanhamento, onde é muito mais vantajoso para esse paciente, onde ele vai ter muitos mais benefícios. Por quê? Porque a gente precisa do tempo. A gente oferece o medicamento e oferece o tempo para ele ser efetivo.
E a partir desse tempo, a gente vai poder traçar os próximos anos desses pacientes. Então, o que a gente vai estar oferecendo para os pacientes não é o produto em si, e sim o acompanhamento. Essa é a vantagem de ser nossos pacientes, certo? Então, os pacientes que se submetem a um tipo de tratamento e continuam tratando na clínica, posteriormente a 1 ano, eles têm direito a um desconto especial, tá? Essa porcentagem aí vai de 10% a 20%. Tá? Aí, entrando nos valores de transplante capilar. O transplante capilar, ele vai ser diretamente proporcional ao tamanho desse transplante. Ou seja, um transplante pequeno é o preço mais baixo, a gente começa hoje em 13.900 para um preenchimento ali de entradas, por exemplo, um transplante bem pequenininho, e podendo caminhar até 18.900, uma sessão, tá? Então, essa sessão de 18.900 já é uma sessão muito extensa, onde ela caminha até a coroa do nosso paciente. A gente divide, então, em sessão 1, sessão 2 e sessão 3. Cada uma dessas tem uma sessão 1B, 2B e 3B, onde a gente tem predomínio de uma segunda região, ou seja, frente e coroa, onde a gente tem que chegar lá. Então, é aí que a gente vai setorizar nosso paciente, se ele é um transplante pequeno, médio ou grande. Então, nosso paciente pequeno, 1, ele é o 13.900 ou 14.900. O 2, 15.900 a 16.900. O 3, 17.900 a 18.900. Esse é um preço médio, é um preço bem abaixo. A gente está cobrando alguns dados aí de outras clínicas, eles cobram um preço médio de 20 mil, 18 mil, para início já. A gente está trazendo oportunidade aqui, porque a gente pensa em entrar em alguns mercados. A partir do momento que a gente entrar em alguns mercados, esse preço não existe mais. A gente já começa em 18.900. Então, isso aqui é uma promoção. Em época de Black Friday, a gente vai aproveitar para fazer esses lançamentos. Então, são oportunidades únicas. Hoje, a nossa equipe é muito bem treinada. A gente já usa a forma de implantação mais moderna, que nos diferencia também para trazer resultados mais naturais para os nossos pacientes. Então, esses pontos a gente tem que colocar para os nossos parceiros. A nossa qualidade é muito superior ao nosso preço. A gente só está oferecendo esse preço justamente por ser um projeto em início. Então, a gente precisa dar esse pontapé inicial com um diferencial. Para nos conhecerem, vai ser o preço. A partir do momento que nos conhecerem, vai ser a nossa qualidade. Então, acredito que até no máximo o primeiro semestre do ano que vem, a gente vai conseguir segurar esses preços. A partir do segundo semestre do ano que vem, a gente já não consegue mais segurar esses preços, até porque a tendência é que os preços vão aumentando de produtos, mão de obra e tudo mais. Então, essa é a nossa oportunidade de estar começando a abrir um mercado com preços acessíveis, tá certo? Da mesma forma, a gente pode aumentar dependendo da procura. Se a gente tiver uma procura muito grande de parceiros, a gente pode estar discutindo esses preços e oferecer, tá bom? Então, é mais ou menos isso que eu tinha para trazer para vocês, a questão de valores, a questão do paciente, a questão de como chegar nesses pacientes, as dúvidas a respeito de transplante capilar, vamos deixar para o próximo encontro, para não ficar muita informação aqui, para não ficar cansativo, tá? E qualquer dúvida, pessoal aí tem acesso a meu contato, podem mandar nos grupos, depois passa tudo para o grupo ali para chegar no meu WhatsApp, depois a gente responde cada perguntinha aí. Caso queira também, meu contato pessoal está disponível para mandar paciente, para às vezes tirar alguma dúvida de um paciente de forma pontual, a gente está à disposição aí para ajudar, certo? Maravilha, doutor. Me diz uma coisa espetacular, gostei, consegui anotar bastante coisa que, não sei a anotação do pessoal, mas o meu aqui deu quase 3 folhas. Então, o doutor foi falando, eu fui anotando tudo de forma rápida aqui, pontos que para mim eram importantes, né? Então, falamos da técnica FUE, falamos do planejamento, falamos de médias de valores, a questão do tratamento, tipos de tratamento, saiu bastante informação realmente aqui de tudo que o doutor comentou.
Uma pergunta, não sei se é a pergunta do pessoal, também a gente pode fazer depois a questão, né? Mas uma pergunta, a pessoa que vem fazer um tratamento, se alguém tiver algum tipo de pergunta, acho que se for pergunta simples, a gente pode até colocar algumas aqui, tá, pessoal? Mas assim, a pessoa que vem fazer a avaliação, conversou com o doutor Ângelo e com a doutora Amanda, marcaram a cirurgia, foi marcado o dia do transplante, né? Falando do transplante. Ele é feito em um dia, é feito em horas, a pessoa vem direto para a clínica. Como que funciona assim esse período ali do transplante? Que a gente falou do período de recuperação, né? Só como é que funciona? A pessoa chega de manhã, vai embora na hora do almoço, como é que funciona, doutor? Pronto. Alex, você chegou para mim hoje querendo saber ali as suas dúvidas do teu grau de calvície, qual que é a indicação. Você tem uma indicação de transplante capilar, é um transplante capilar pequeno, teoricamente. Você, pela parceria, a gente te enquadraria num transplante 2 ali, tá? A gente poder fazer até um scalp médio para ter esse volume no topete, diminuir um pouquinho tua testa e preencher as entradas. Você teria que passar fazer alguns exames de sangue, tá? Só para a gente preparar você, para saber se tem algum preparo específico que seja necessário. E a gente vai marcar a cirurgia para depois da manhã. É possível, contanto que os exames estejam prontos. Eu vou te instruir a você ter uma alimentação controlada nesses dias que antecedem, não consumir bebida alcoólica e não consumir café preto, por exemplo, que pode aumentar o metabolismo e pode sangrar no dia da cirurgia, dificultando a minha cirurgia, podendo elevar um pouquinho as horas necessárias para estar fazendo a tua cirurgia. Então, a gente faz esse planejamento para diminuir o máximo o tempo cirúrgico, tá? Porque o tempo cirúrgico também vai ser determinante com o tamanho da cirurgia. No teu caso, uma cirurgia teoricamente pequena, a gente levaria em torno de 7 a 9 horas para estar fazendo. Tá? Uma cirurgia pode durar até 12 horas, vai depender dos fatores, sangramento, tamanho da cirurgia, tipo de cabelo. Às vezes, algum cabelo um pouquinho mais enrolado, ele é mais difícil de tirar. Então, a gente precisa ir com mais calma para retirar um por um. De certa forma, da mesma forma que um cabelo reto, é muito mais simples. Então, às vezes, a gente pode terminar uma cirurgia em 6 horas. Em média, 8 horas, a gente pode estar colocando a duração de uma cirurgia. Então, o paciente chega de manhã, a gente gosta de começar bem cedinho, logo de madrugada ali. Peço para o paciente chegar em torno de 3, 4 horas da manhã, para a gente já dar o início da cirurgia. Depois do almoço ali, 3, 4 horas da tarde, o paciente já está liberado para ir para casa. Tá? A gente pede para que venha um acompanhante para poder levar ele para casa, ou ele volte de Uber. É muito provável que ele possa voltar de Uber, salvo em alguns casos. Tá? A gente prepara os nossos pacientes, a gente entende qual a necessidade dele para poder oferecer o melhor para ele. Então, desde da forma como ele vai sair da clínica, da forma como ele vai vir, as roupas que ele vai ter que trazer para sair de uma forma mais confortável, a gente vai todo instruir cada paciente e ele volta no mesmo dia. Espetacular, espetacular. Coisas que a gente não tinha nem noção, né? Como é que acontece, a hora que começa. Impressionante, impressionante, doutor. Não sei se o pessoal tem alguma pergunta simples aí também, né? Acredito que a minha foi uma pergunta simples, mas espetacular. As informações recebidas aqui, se a Vanessa quiser falar alguma coisa. Também, então, eu separei duas perguntinhas. Uma, tem idade para fazer o transplante? Por exemplo, qualquer idade pode fazer. E outra, se grávida também pode fazer os tratamentos. Tá. Ó, a idade, a melhor idade para o transplante. A gente costuma falar muito grau de calvície. Como eu falei para vocês, uma informação, um termômetro muito importante é o grau de incômodo. Porque, às vezes, um paciente de 20 anos, ele tem um grau de incômodo elevado. Então, esse grau de incômodo, ele tem que ser aliviado. Então, é um momento para a gente pensar numa cirurgia. Porém, a gente precisa fazer um exame físico para ver se esses cabelos, eles estão aptos a passar por uma cirurgia. Tá? Não adianta a gente querer fazer cirurgia porque o grau de incômodo está explodindo e o paciente não tem um cabelo saudável, que a gente vai ter um resultado muito parcial do que a gente poderia ter e não vai diminuir esse grau de incômodo a longo prazo. Então, às vezes, é necessário um preparo. Então, às vezes, a gente faz um planejamento. Esse paciente ele chega com 21 anos, grau de incômodo elevadíssimo, e a gente controla esse grau de incômodo fazendo um tratamento, tendo resultados. Só dele não ver uma queda de cabelo, ele já vai ficar um pouco mais feliz. Então, às vezes, a gente consegue adiar
para o mais perto de 25, 30 anos, que seria uma idade aí que a gente já tem uma estabilização dessas causas genéticas, metabólicas, do processo de calvície, e a gente já tem um caminho melhor para traçar. Qual é a melhor conduta para esse paciente? Qual é o melhor acompanhamento para a gente fazer? Então, assim, a partir dos 21 anos, é positivo a gente fazer o transplante capilar. Antes disso, eu acho muito cedo. Então, eu prefiro fazer o tratamento, estabilizar essas quedas, estabilizar essa calvície e depois pensar no transplante capilar, tá? Questão do tratamento para a grávida. A gente não pode estar fazendo tratamento nem em pessoas que querem engravidar, ou seja, é uma pergunta muito importante, tanto para o homem quanto para a mulher. Estão com um parceiro fixo, tem o risco de engravidar, quer engravidar, a gente tem um tratamento individualizado, então a gente vai direcionar para tratamentos que não ofereçam riscos. Existem esses tratamentos, de forma um pouco mais física do que medicamentosa. Por quê? Porque é algo que a gente vai conseguir fazer depois. A gente vai conseguir, a partir da amamentação, entrando com as medicações sem modificar a recuperação fisiológica da gestante, sem interromper os processos fisiológicos da fase de amamentação e de crescimento do filho. Então, a gente faz o planejamento a partir das informações. Por isso que é tão importante a gente conhecer nosso paciente. A grávida tem alguns tratamentos que ela pode estar fazendo. Por quê? Porque como a gente tem um processo de doação de nutrientes para esse organismo, a gente também tem um organismo que sofre e reflete muito no cabelo. Essas perguntas são muito, muito constantes no nosso consultório e a gente precisa, sim, fazer um fortalecimento com vitaminas, que não só para o cabelo, mas vão fortalecer o organismo, mas também de forma física, que a gente pode estar fazendo fortalecimento. O ideal seria que esses pacientes já viessem de algum tratamento para quando chegasse nesse estágio, ou de gravidez, ou de um COVID que vem trazendo muita queda, ou estresse diário, o cabelo tem, assim, essas quedas, mas a gente saiba que ele vai voltar a crescer, porque ele está saudável, ele não está em um processo de calvície avançada. Ele está tratado e de forma que ele vai se recuperar, vai se regenerar. Ótimo, excelente. Nossa, abriu um leque aí para nós, hein? Então, pessoal, se vocês tiverem outras dúvidas também, né, quiserem compartilhar, o pessoal aí que está com a gente, fiquem à vontade. Alex, você tem mais alguma pergunta? Não. Na verdade, o assunto é bacana, né? É interessante e conhecimento é espetacular, né? A gente vai ouvindo e vai falando, cara, que show, e vai anotando isso e aquilo, e vai tendo mais curiosidades, né? Mas eu acredito que o dia a dia também vai vir situações e perguntas que a gente vai poder colocar também para o doutor num outro momento, né? Mas eu acredito que é isso. Se ninguém quer falar, que o pessoal tá tudo fechadinho ali, se alguém quiser falar uma coisa, agora seria a hora, se não, é só agradecer aí ao doutor Ângelo mesmo, né? Opa, Cleiton levantou a mão, né? Aí, ó, levantou a mão, Cleiton. Pode abrir aí o microfone e falar, Cleiton. Olá, bom dia. Eu tenho uma pergunta com relação, temos algum material disponível para que a gente possa obter essas informações aí de forma oficial do doutor para a gente ou não? O material que você diz é questão de valores ou questão do transplante capilar? Com relação ao transplante mesmo. Sim. Então, a gente até tem um material, mas mais para treinamento de vocês, não é um material para a gente estar divulgando. Eu acredito aí que o Alex vai querer fazer algumas edições para colocar o logo da People, enfim, mas aí a gente pode estar disponibilizando para vocês na próxima semana. Ótimo. Obrigado. Maravilha. Valeu, Cleiton, que vai ajudar, né, a gente relembrar tudo isso aqui também. Né, só para relembrar todo mundo aqui também, a gente está gravando, né, esse treinamento aqui. Então, depois não está um treinamento muito longo, eu estava cuidando aqui para que não ficasse muito longo, tínhamos até imaginado a situação, para não ficar algo chato também depois de assistir novamente, né? Pegar um treinamento de 2 horas, 1 hora e pouco é terrível já na internet, né?
Mas acredito que ficou compactado, as perguntas vieram a calhar bem aqui, depois a gente vai poder consultar também novamente. Se alguém quer falar mais alguma coisa aí, gente, está disponível. Vanessa, se quiser falar alguma coisa também? Não. Acho que é isso mesmo para o treinamento. Nada mais? Então, acho que é isso, gente. Obrigado pela presença de todo mundo aí. Como... Oi, dona Florinha. Boa, Dai. Como é que vai fazer aqui na Lipari, São Paulo, esses atendimentos, as avaliações? Daqui de São Paulo vão ser todos por vídeo ou vocês vão estar aqui? A gente trouxe mais um médico para estar trabalhando com a gente, que vai estar responsável a partir da demanda. Então, a princípio, a gente pensa no encontro mensal aí na Lipari, tanto para fazer as promoções quanto para fazer as avaliações. Então, a gente está marcando um dia para estar disponibilizando esse médico em específico. No começo, nós vamos a equipe toda para estar apresentando, mas a partir desse momento que a gente ter essa necessidade, a gente pode estar até aumentando, podendo chegar até uma consulta semanal. Tá, outra pergunta. O implante capilar, ele também pode ser feito na barba? Pode, é uma procura muito frequente também. Que eu tenho algumas pessoas perguntando sobre barba. Eu nem sabia falar sobre isso. Pode ser feito também. Como que funciona o transplante de barba? O transplante de barba, ele tem uma necessidade de fios muito grande, vendo que geralmente a gente tem que fazer uma reconstrução completa das duas laterais. Isso consome muito fio. Então, sempre que um paciente perguntar sobre o transplante de barba, você olha se ele precisa também de um transplante de cabelo. Por que eu pergunto isso? Porque a gente precisa priorizar. Aí a gente prioriza com ele. Você prefere ter cabelo ou barba? Porque se tem algum indício desse paciente precisar de um transplante capilar no futuro, a gente tenta tratar a barba desse paciente e fazer um transplante mínimo, porque a gente precisa guardar essa área doadora para fazer no cabelo dele também. Se ele não tiver sinal de calvície, sim, tem a possibilidade de estar fazendo esse transplante capilar na barba. A gente faz da mesma forma, retira do próprio paciente, da região posterior da cabeça ou da região de baixo, para fazer o acabamento. Bom, a região doadora, então, ela é definitiva, né? É uma Isso. vez só, não nasce mais ali. Não, a gente retira a raiz. Então, a gente vai ali, a técnica que a gente usava antes, a gente retirava uma faixa do couro cabeludo e cortava. Hoje a gente já tira fio por fio, raiz a raiz. Então, isso nos oferece a oportunidade de olhar a cada 3, a cada 4 raízes, a gente tira uma, para que a de cima esconda a de baixo. Entendi. Tirou, tá? Então, a gente tira da cabeça para pôr na barba para dar volume e tira da região própria da barba para dar acabamento. Isso é o planejamento que a gente faz para fazer transplante de barba. Tá bom, doutor, obrigada. De nada. Espetacular, gente. Bom, acho que é isso aí, né? Deu para a gente entender bastante coisa. Da barba aqui foi excelente também a pergunta da Dai, não tínhamos falado, né? Então, acho que é isso. Agradecer ao doutor Ângelo aí pela disponibilidade, agradecer a todos que estão aqui presentes, né, nesse momento, e surgindo novas dúvidas. No decorrer aí, a gente vai conversar novamente com o doutor Ângelo, depois, de forma, se for caso, até presencial com o pessoal aqui de Curitiba, futuramente presencial aí com o pessoal de São Paulo e todo mundo que estiver assistindo esse vídeo aí. Obrigado, doutor Ângelo, pela disposição aí. Se quiser comentar alguma coisinha aí, é isso aí, é o momento também, né? Aquele Beleza, tchau geral. Valeu, abraço. Obrigado pela atenção aí. Desculpa, às vezes, se dei muita informação ou falei demais de forma atrapalhada. Também é possível aí, prolongando a pergunta da Dai, transplante de sobrancelhas, tá? Procura muito frequente das mulheres. É possível também fazer, tá certo? Show. Muito obrigado. Qualquer dúvida, fico à disposição. Doutor, sobrancelha é uma questão muito importante. Porque sobrancelha tem bastante pessoas que procuram micropigmentação, que aí estão agora com um problema de despigmentação, então estão tirando a sobrancelha, ficando praticamente sem nada. Como é que é feito essa transplante de sobrancelha? De forma bem pontual também. A gente seleciona aí
alguns fios que chegam a ser um pouco mais próximos do calibre do fio da sobrancelha, que é um fio um pouco mais fininho. Então, a gente seleciona essas áreas no paciente, a gente faz o estudo, faz o mapeamento e faz da mesma forma. É uma sessão um pouco menor, porém o cuidado é muito grande por se tratar de algo muito próximo aos olhos, e a gente faz o desenho que a gente quiser ali na sobrancelha. A gente faz até uma parceria com um designer de sobrancelhas nesses transplantes para que seja feito assim bem pontual, com a expectativa do nosso paciente. É um produto feminino muito grande que procura, então a gente toma bastante cuidado porque é algo muito bonito de se fazer. E a média de valores dessa implante? O transplante de sobrancelha é 10.900. Então, é uma sessão assim para as duas sobrancelhas, independente do tamanho, a gente já começa a trabalhar nesse valor. Ok. Obrigada. Então, acho que é isso, né? Fantástico. Muito Pois bom, é. muito bom. É um assunto interessante, né? Nós ficamos conversando e se deixar, nós sempre falamos até, que é um assunto bem legal. Eu vou deixar aqui aberto para a Dai e para as outras pessoas, que na próxima reunião que nós vamos divulgar ali no grupo, trazer mais um convidado, né? Só precisamos de mais um convidado que a gente que se interesse aí por esse assunto, que vocês vê que tem afinidade, que queiram entrar junto conosco, porque você viu que tem um leque muito vasto, né, para a gente estar trabalhando. Então, a próxima reunião vai ser divulgada ali no grupo pelo Alex. Se vocês quiserem incluir também ali dentro do nosso grupo, que vai ter novidades, vai ter essa questão dos materiais ali para vocês estarem divulgando. Também fiquem à vontade, vou disponibilizar ali para vocês algumas coisas. Acho que seria mais ou menos isso, né, Alex? É isso aí, gente. É isso aí. A Vanessa falou tudo ali também. Obrigado novamente, então, a doutora Ângela aí. Obrigado a todo mundo que está aqui. Na próxima, vamos colocar mais pessoas aqui também, para a gente poder estar crescendo, né? Esse é o nosso sistema de treinamento que está iniciando hoje, né? Com essa live aqui, né? Com essa reunião online. E a gente vai ter outras reuniões semelhantes a essa também, com outros doutores, nos passando mais informações aí, gente. Então é isso aí, tá bom? Um abraço a todos. Obrigado, doutor Ângelo. Valeu, Vanessa. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.